Olá, amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma conversa de domingo. Espero que vocês estejam todos bem. Se você estiver vendo esse vídeo que não seja ao vivo, espero que esse vídeo te encontre num ótimo dia. Para quem não me conhece, eu sou Persson Araújo, tenho a alegria de colaborar com o Oratório Virtual, principalmente no site e no conteúdo digital aqui das redes sociais. Estou só esperando o nosso amigo João Filho entrar para a gente começar a nossa conversa de domingo. Vamos ver. Vamos lá. Opa! Tudo bom, Peço? Tem Olá, quanto tempo eu não te vejo? Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, perfeitamente. Por aí. Tudo tranquilo, tudo em paz. Maravilha. Aí me oprimindo com esse topete, mas tudo bem. É uma... Eu vou ver na fila do vitimismo onde é que os carecas entram, para ver Boa, se eu posso chorar alguma coisa. boa. Os carecas também têm vez, né? Mas como dizia Mário É Quintana, isso. os carecas são os carecas que brilham mais também, né? É isso, literalmente. Literalmente. E hoje conversaremos sobre um colega seu, talvez dos primeiros autores brasileiros, Sim, pode-se dizer, o, né? o mais, o mais assim, dos primeiros, o verdadeiro escritor mesmo, né? Aquele que realmente deixa uma obra válida, digamos assim. Que, curiosamente, não foi publicada em vida. Né? Não. Foi tudo publicado, mas igualmente, ainda curiosamente, foi muito popular, apesar disso. Foi muito popular na sua época. Estamos falando de Gregório de Matos, o poeta baiano, ali dos 1600, ali da segunda metade dos 1600. O Brasil não tinha nem 150 anos direito e já tinha o seu primeiro, digamos, retratista. O primeiro poeta logo é poeta incutido, né? Tem que ser logo o primeiro, assim, né? Aparecer logo, né? Os poetas realmente são. Tem algo no ofício. Vamos descobrir aí o que há nesse ofício. O lance da poesia, porque é a primeira manifestação artística, porque vem do mito, né? Então é a primeira coisa que aparece mesmo, é a poesia, por isso. E eu imagino que, evolutivamente falando, o ritmo deve ter sido algo muito atrativo para o ser humano, assim, logo de cara. A questão de ritmo. A poesia tem muito isso, né? Ritmo, essas coisas aí. E aí deve ter sido das primeiras experimentações prazerosas da espécie. Com certeza. A mesma coisa eu fico observando os desenhos, né? Eu tenho essa fixação de ver as cavernas mais velhas, as inscrições humanas, os desenhos humanos, né? De 150 milhões de anos atrás. É tanto tempo que a gente não consegue nem conceber, né? E você veja que o búfalo, o leão, o urso desenhado lá é o mesmo da agora. É o mesmo traço. O traço é o mesmo. Já percebi. Exatamente. E devia ter sido realmente uma descoberta maravilhosa, né? Os primeiros traços humanos, o ritmo, dar nome às coisas, né? E retratar, né, o ato, o ofício, né, o ato de você conseguir registrar aquilo de alguma forma é interessante. E é interessante que a história do design gráfico, que é o meu ofício, eles sempre se situam da Revolução Industrial para cá. E eu acho isso um erro assim, quase imperdoável, porque você pega esses desenhos rupestres, né, é design gráfico, não é um protótipo, é um design gráfico, assim,
uma semente. Também acho, professor. É a mesma coisa com a propaganda, né? A Leila, minha esposa, foi professora de propaganda e marketing, e um dos exemplos que ela dava da antiguidade do marketing é o rosto, a efígie do Alexandre o Grande na moeda. Ele, como o pessoal não o conhecia e ele dominava um território imenso, então põe meu rosto aí na moeda, que aí É. ali é Alexandre, vocês têm que respeitar esse Ou Alexandre saber quem aqui, está mandando. né? Exato. Sim, sim, sim. Isso também é design gráfico, E sim, né? Não deixa de ser design gráfico, assim, as insígnias. É que o nome é diferente, a função seja outra, né? E o significado também seja outro. Assim. A cultura de massa meio que nivelou perigosamente as coisas, né? E muita coisa perdeu significado, né? E mudou de nome, mas já existia há muito tempo. isso é, as coisas são, o mundo é velho, né? As coisas são velhas. Você falando, você sugeriu o Gregório de Matos, eu fui reler a obra, eu assim, sempre volto, dou uma relida à obra e fiz isso com ele novamente. E aí falei assim, meu Deus, como tem gente, principalmente os mais jovens hoje, escrevem poesia, os bons poetas hoje escrevem poesia, achando que alguns recursos nasceram há 20, 30, 40 anos ou estão nascendo com ele. Aí Gregório está fazendo uma coisa que já é velha no tempo dele, né? Já Que é a mesma coisa. é. Ele é uma leitura que recomendo a todo mundo. A obra está toda na internet. Não tem desculpa. Se quiser comprar, também acha-se em sebo com certa facilidade. Não é? Enfim, eu acho que dá tempo para 2 anúncios. Não é? Hoje teremos um consistório aberto ao público, às 9 da noite, no Google Meet. O link está aqui no nosso perfil. Infelizmente, não colocamos na bio, mas está aí, tem uns cards aí com link. E tem um certo poeta que está participando de um projeto na Lumini.tv. Conte-me mais sobre esse projeto. Não foi uma participação só que eu fiz com a Lumini. A Lumini, que para quem não conhece, a Lumini TV, né, tem um canal de TV católico com filmes católicos, produção, uma coisa isso é muito bacana, uma produção dela, muita coisa. E eu participei de uma animação para criança, 12 minutos, sobre o Natal. É a árvore de Natal e o martelo, a árvore de Natal e o carvalho do trovão. Como mostra, é um pouquinho da vida de São Bonifácio, que é de 1840 e alguma coisa, e como é que surge a tradição da árvore de Natal. E também eu participei o roteiro já estava pronto, o roteiro não é meu, o roteiro é da Júlia, a esposa do Matheus Batso, né? Ela mandou o roteiro, só que eu botei o roteiro em métrica e rima, né? Bonitinho, e sou o narrador, eu gravei a narração também. Então, a minha participação foi essa, que se vocês quiserem, vão lá. Eu gostei muito, ficou bonito, né? E a animação tá muito bacana para criança. Maravilha. Então, mais um motivo para assinar Lumini.tv. É um serviço de streaming de filmes católicos. Muito, muito bom, tem muita coisa boa. Eu lembro, eu vi um documentário sobre o João Paulo II derrubando o comunismo só na palavra, sem pegar em armas, sem nada. Muito interessante. Bacana. Demais, Felson. Eu vi hoje são 50 e poucos, é um pequeno documentário, quase que uma fala só, 56, 57 minutos, do padre Paulo Ricardo, né? O padre Paulo Ricardo. Isso é realmente um vídeo também, um documentário que eu recomendo, muito, muito forte, e leva você à reflexão da sua vida como católico mesmo. E ele conta um pouco da biografia dele, da conversão dele, né? O João está dizendo aqui, ghostwriter, João Filho. Eu fiz o trabalho de ghostwriter, sabia? Olha, poeta hoje, bate o escanteio, cabeceia, defende o cabeceamento, faz o cruzamento, faz gol, faz tudo. Exatamente. Então, acho que deu tempo para os anúncios, que bom. Fico feliz. E vamos ao Ângelo, né? São 6 da tarde.
Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição, por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Você falou de mais um anúnciozinho rápido. Essa questão de fazer muita coisa, eu também fiz trabalho, fiz agora, acabei de entregar um também, não sei quando vai sair, para o Clubinho Literário. Eu fiz pela Camille Abad, né, a família Abad. Eu já havia feito pela da poesia, né, é um clubinho literário, para quem não conhece, para crianças, voltado para as famílias, é católico também. E tem um material incrível, esse da poesia, então, eu fiz o guia, né, e gravei os poemas. E esse agora é Pérolas Esparsas. São pequenos contos, né, pequenos contos morais. Eu gravei também, a gravação foi mais difícil, porque é prosa, e fiz o guia também. Então aí, o poeta assovia, chupa cana, toca bandolim, toca sanfona, faz um pouco de tudo. Já está publicado? Já está disponível? O Pérolas Esparsas ainda não, eu acabei de mandar para ela. Houve muitos atrasos, né, e tal, e por questões todas, de lá e de cá, mas ainda não, ela ainda vai jogar, deve jogar este ano aí para o Clubinho Literário. Maravilha. Ficaremos sabendo, com certeza. Como disse o João, deve ser João Paulo, né? Como disse Rosário Fusco, o escritor brasileiro é um super camelô. No meu caso não é nem camelô, o negócio é ser zagueiro, centroavante, goleiro, gandula, ser um pouco de tudo, né? Mas tem uma palavra que o intelectual baiano adora, é o multifacetado. João é multifacetado. Ui! Pois é. Então vamos falar de Gregório de Matos Guerra. Né? O Boca de Brasa, né? O Boca de 09. Boca de Brasa, Boca do Inferno. Quantos epítetos ele... E tudo em vida, né? Tudo em vida. E comemora seu aniversário dele até há pouco tempo, 23 de dezembro.
não tem muito tempo. A Janice Magno dos Santos, boa noite, Janice, bem-vinda. Boa noite, Janice. Talvez seja dos primeiros com uma obra literária, os primeiros brasileiros com uma obra, você pode dizer, literária. Foi contemporâneo do Padre Vieira. Lá. Na época, Salvador era a capital da colônia. O Brasil devia ter seus 130 anos, 150 anos. Então, assim, e considera-se que 30 a 40 anos ficou sem governo. Então, ele devia ter uns 100 anos ali de uma tentativa de administração do país, né, do lugar. Ainda eram as capitanias hereditárias. E o nosso herói nasce nesse contexto. E, pelo que dá para se perceber, era um salve-se quem puder, né? Quem chora mais, quem pode mais, chora menos. Né? Então, era uma terra sem lei, mas muito fingimento, muita sinalização de virtude, como diriam os modernos. Você está descrevendo o Brasil atual, hein? Pois é, né, rapaz? Pois é. E o nosso herói consegue se formar em advocacia pela Universidade de Coimbra. É filho de gente rica. O pai é rico, a mãe também é herdeira de ricos. Consegue se formar ali para os seus 1660, por aí, assim, se forma em Coimbra. Consegue até alguns cargos na corte, em Lisboa. Também no clero consegue alguns cargos. Mas a língua ferina que ele não consegue avançar, sempre acaba atrapalhando nesses. Né? Ele sai de Portugal porque acho que o rei era o Afonso IV e corria a boca pequena, ou melhor, a boca nada pequena, pela cor de Lisboa, uma maledicência dele com uma amizade, com um amigo. E o Gregório de Matos vai e põe fogo ele põe fogo, né, nessa fogueira e escreve o que seria as Marinícolas, que é um poema bem carregado na sátira e na caricatura, que infelizmente ele não pode mais conviver no lugar, né? Então ele resolve voltar ou é convidado, não se sabe, a voltar a Salvador. Em Salvador ele consegue advogar, consegue alguns cargos também na igreja. Só que ao mesmo tempo que ele consegue esses cargos, ele critica clero, os governadores, a fidalguia. Então, assim, ele começa a ser amado e odiado. Amado pelo povo, porque o povo gosta dessas coisas. Né? Eu acho que a Bahia meio que já nasceu com esse DNA da troça. Né? Então, achou alguém que faça, e fazia bem feito. Né? E detalhe, ainda não se tinha inventado a imprensa. A imprensa não tinha chegado no Brasil, a prensa livre. Né? Então, assim, era tudo manuscrito. E em cada esquina de Salvador tinha alguém declamando uma troça do Gregório de Matos, algum fidalgo, algum membro do clero. Lá. Uma boa parte da obra a gente não pode ler aqui, né? Porque Essa foi a dificuldade de escolher os poemas. E ele foi extremamente popular, mesmo não tendo imprensa. Né? A prensa, né, aqui do Brasil, ele foi bem popular na época. Obviamente angariou antipatias, e quase todas profundas. Né? E numa dessas antipatias eu tenho até um dos poemas que ensejou o convite para ele sair do país. Ele não se sabe se ele foi degradado ou se ele, por iniciativa própria, se exilou em Angola.
E Angola é como se você ficasse ali sei lá, fosse para a floresta amazônica, assim, sem internet, sem nada, ficasse uns 3 anos na floresta amazônica, você voltava como se estivesse num coma, assim, né? Porque é absolutamente isolado de tudo, na época, né? Absolutamente isolado de tudo. Era um lugar de degredo da colônia. O pessoal mandava para lá, o pessoal, né? Os indesejados, os portugueses mandavam para lá. E tem vários poemas dessa fase que são, inclusive, bem tristes. Você percebe uma certa tristeza, assim, porque foi uma fase bem difícil da vida dele. Mas, assim, por esses acasos, né? O João Paulo falando onde Judas perdeu as meias. Pois é. As botas ele perdeu antes, né? Pois é, eu acho que já foi as meias. E aí ele consegue voltar para o Brasil, mas não é autorizado a voltar para a Bahia, né? Isso já ele foi degradado em 1694, por aí, assim. O governador que o convidou a sair, né, na verdade, ele tramava pela vida do Gregório de Matos. Dizem alguns biógrafos que o plano não era degradar, não. O plano era dar um exemplo. Porque, um parênteses, as cortes, os reinados portugueses, os castigos dos reis portugueses, das cortes, eles não tinham muita dificuldade em ser cruéis com quem eles queriam castigar. Tem histórias escabrosas de vários reinados que eles pegavam conspiradores, né, e por aí vai, que eles tinham castigos assim cruéis e para dar exemplo mesmo, assim, né, e públicos, né? Então Gregório de Matos se livrou, né, de algo muito semelhante com ele, e um amigo dele, que era amigo em comum com o governador da época, intercedeu, assim, não, só manda para Angola que tá bom, assim, lá, e lembre-se que na época o Brasil era uma tripinha, ainda vigorava o Tratado de Tordesilhas, né, então era só uma tripinha, então não tinha o Acre, não tinha a Amazônia, não tinha nada disso para levar, assim. Então mas o Acre não tem degradaram até hoje, não. O Acre não. Acre. O pessoal vai me xingar agora. Bom, eu vou marcar um lançamento de livro lá em Rio Branco para você ir. Mas enfim, então ele passou 2 anos, quase 2 anos, né, em Angola. Volta ao Brasil para Recife. Em Recife ele é super bem recebido, todo mundo gosta dele logo de cara. A fama dele já estava lá, né, há muito tempo, mas ele vive muito pouco, né, depois que ele chega no Brasil. Ele vem em 1695, por aí, e morreria em novembro de 696. Para os nossos padrões, morreria novo, 59 anos. Mas para os padrões da época é por aí, a expectativa de vida era por aí. Eu não sei, ele desenvolveu uma doença em Angola que acabou vitimando ele 1 ano depois, né, em Recife, né? Mas e o final da vida dele, ele se dedicou a poemas de cunho profundamente católico. Tem muita coisa muito, muito bonita, Coisa bonita dessa época. Espero que a gente consiga ler alguma coisa, sei, né? Porque eu acho que não é justo ele ficar conhecido só pela picardia e pela troça. Eu acho que ele é bem mais do que isso, né? E a proposta aqui é a gente ler alguns poemas, certo? Vamos lá. Eu queria indicar, na verdade, antes de a gente começar a ler os poemas, eu achei na internet, você baixa o PDF inteiro, organizadinho, bonitinho, da Companhia das Letras, organização e seleção do José Miguel Wisnik, que você acha no promoves 7lagoas.com.br.
é um colégio, botou assim, promove setelagoas.com.br, Gregório de Matos. A obra está inteirinha lá, toda bonitinha, não tem como dizer que não acha. Coloque aí para ver se você acha, você que é o fera da internet, e dá para baixar sem, tá inteira, completinha. Tem as notas, umas notas de rodapé em cada poema, ajudam na leitura. E na verdade eu queria começá-la por um poema satírico, está aqui na página 171, deixa eu chegar lá. Cadê? 171 mesmo. Opa. Não, 234, desculpa. Eu estou me perdendo aqui, 234. Não marquei o poema. É um poema, na verdade. Deixa eu ver se eu acho aqui, que é um poema satírico, mas de um satirismo raro nele, que é ver se eu acho aqui no arquivo, que é uma sátira a um livreiro, né? E não é tão pesado. Não é tão pesado assim, porque geralmente, eu achei, como diz, né? Já indiquei esse livro, eu dizer que não, o João está perguntando se é Triste Bahia. Não é esse não. Eu vou indicar antes de começarmos a ler, 3 livros. Está na página do PDF 169, peço. E 171 do livro mesmo. 169. O pessoal sempre me pergunta o que ler em história da literatura e tal. Você tem a História Concisa da Literatura, de Alfredo Bozzi, né? História Concisa da Literatura Brasileira. É bem bacana, porque ele vai dar, veja que não é tão longo, né? Tem edições mais novas, mas ele vai dar contexto histórico, contexto estético, contexto político, e vai citar muitos autores que não aparecem e muitas outras obras dessa natureza. Um outro agora, que também é muito bacana, essa mais recente, é da poesia. Lá é literatura, estão todos os gêneros. Aqui é só poesia, né? Uma história da poesia brasileira, de Alexei Bueno, né? Quando a gente indica livros assim, gente, não quer dizer que vocês têm que concordar com tudo que está no livro. Aqui o caso no caso aqui do Alexei Bueno, ele não vai destrinchar o poema como um crítico à parte, como às vezes eu faço até no meu perfil. Ele vai apenas situar dar uma geral e situar o poeta em determinado momento estético principalmente um pouco histórico, né? Então são 2 livros interessantíssimos. O Alexei fala bem pra caramba do Gregório. Então eu vou ler. O poema é: a um livreiro que havia comido um canteiro de alfaces com vinagre, né? Então ele porque geralmente as sátiras e principalmente a parte fecenina, que é a parte mais erótica da obra de Gregório, é muito pesada, é bem pesada mesmo. Sim. É coisa assim para desmerecer a pessoa mesmo, é uma coisa para humilhar, né? E aqui não, aqui isso é mais engraçado. Então é uma 10ª, né? São 10 versos com as rimas ali todas bem colocadas. Ele diz: levou um livreiro a dente de alface todo um canteiro, e comeu sendo livreiro desencadernadamente. Porém eu digo que mente a quem disso quer taxar. Antes é para notar que trabalhou como um mouro, pois meter folhas no couro também é encadernar. Tá, moça, brincando aí com o cara foi até um pouco vegano, né? Só comeu alface. E esse encadernamento também ficou bem interessante. Ficou muito legal. E está dentro da métrica, desencadernadamente, está dentro da métrica certinha. Não deixa de ser um encadernamento, né? Porque tem muita... Eu estava relendo aqui a obra e virava para a Lília, o que Gregório de Matos me escreve? Isso aqui não dá para ler em público, né? Tem uma. Acho que vou pegar aqui. Acho que você viu A Vida do Estudante?
Eu conheço, mas não passei dessa. Mas pega aí, diga aí. Descreve a vida escolástica. Infelizmente. Não dá para ler, né? Eu vou ler só os 2 primeiros versos que dá para ler. O restante, infelizmente, fica aí. Espero que nosso público seja curioso bastante. Assim, se não conseguir esse livro específico, a obra está toda na internet. De uma forma ou de outra você consegue. Assim, mas, bom, descreve a vida escolástica. Mancebo sem dinheiro, bom barrete. Medíocre o vestido, bom sapato. Meias velhas, calção de esfola gato. Cabelo penteado, bom topete. Presumir de dançar, cantar falsete. Jogo de fidalguia, bom barato. Tirar falsídia ao moço do seu trato. Furtar a carne à ama que promete. E por aí vai. Infelizmente, a segunda parte não é permitido para o nosso horário. O Araripe Júnior, que é um crítico que está completamente desaparecido hoje, que é do século XIX, ali tá em torno ali de Machado de Assis, né, diz que Araripe Júnior, que eu estou citando o Alfredo Bosio na História Concisa da Literatura Brasileira, ele diz: Araripe Júnior, no estudo que ele dedicou a Gregório, é um estudo de 1849, deixou claro que o tipo de comicidade peculiar ao sátiro baiano é o oposto da alegria gaulesa de Rabelais, o grande Rabelais, né? Tolerante no seu descansado epicurismo. Né? Aí cita Araripe Júnior. Nada disso se encontra em Gregório de Matos. Pessimismo objetivo, alma maligna, caráter rancoroso, relaxado por temperamento e costumes. O poeta do Marinícolas, né, que você citou, peço, verte fel em todas as suas sátiras e, apesar de produto imediato do meio em que viveu, desconhece a sua cumplicidade, pensa reagir quando apenas o traduz, cuida moralizar quando apenas se enlameia. Eu acho que o Araripe carregou um pouco nas tintas, mas eu vou ler um poema que, esse é conhecido, né? Que ele vai descrever a cidade da Bahia, né? Que esses títulos longos aí não foi dele, não são deles, né? São dos copistas depois. Tem uma edição que eu não tenho, eu já li, mas não tenho. São 4 volumes, eu esqueci a editora, mas a organização do professor da Record, do João Adolfo Hansen, que é um especialista nessa época, em Vieira, em Gregório, e é a melhor edição da obra de Gregório em papel que nós temos no Brasil. Essa é a melhor. São 4 volumes e tem tudo. Né? Esse professor tem vários vídeos, acha-se muita palestra dele na internet sobre o período, é bem interessante. Não, ele é um especialista dessa época, mesmo que você não concorde com ele, é realmente um trabalho muito, muito bom. Então, descreve o que era naquele tempo a cidade da Bahia. Né? A cada canto um grande conselheiro, que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta um bem frequente olheiro, um fofoqueiro, né? Que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha para o levar à praça e ao terreiro. O terreiro aqui no sentido do quintal na frente, né? Das casas. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos sob os pés os homens nobres, posta nas palmas toda a picardia, toda a malandragem. Estupendas usuras nos mercados. Todos os que não furtam, muito pobres. E eis aqui a cidade da Bahia. E aí, ele cita ali mulatos desavergonhados, tem uma coisa aqui que agora que uma história da poesia brasileira, do Alex Bueno, veja que é um soneto que não tem muita palavra difícil, que não tem muita palavra desconhecida, é muito claro, como se fosse escrito hoje, né? E o Alex Bueno diz o seguinte: como um bom homem seiscentista, de língua temível e desabrida, ela lança mão, sem nenhum pudor, ele lança mão, sem nenhum pudor, o que seria um anacronismo de todas as pretensas inferioridades, sejam raciais, culturais, sociais, físicas, sexuais, de seus desafetos.
né? Seu retrato da mesquinhez cotidiana da capital da colônia é uma obra-prima, que é essa que eu acabei de ler aí, né? A cada canto um grande conselheiro. Porque não adianta ficar com anacronismo e pegar uma visão que é de hoje e dizer que ele era racista, que ele cometia feminicídio, essas coisas todas, né? Aí é um homem, e uma coisa legal de se perceber também na obra, aí você lê o próximo, é que alguns poemas que nós vamos ler, ele sempre foi acusado de plágio de grandes poetas espanhóis, principalmente Góngora ou Quevedo, né? Isso não existia na época, não tinha isso na época. Como era poemas manuscritos, eram colocados embaixo das portas, né, para o pessoal não saber quem era que estava escrevendo e tudo mais. Daí o problema da autoria em Gregório de Matos. O que acontecia? Nesse momento ali que ele está escrevendo, você pegar um tema e até mesmo imagens de outro poeta e retrabalhar era a coisa mais comum possível. Não tinha negócio de plágio, não tinha nada disso, né? É tanto que, eu costumo dizer, a peça de Shakespeare cansou de fazer isso, fez na obra inteira dele, tudo. E a única obra que ele não fez é a pior obra. É a obra que ninguém conhece e não funcionou. Quando ele não fez isso, quando ele pegou, não, agora eu vou fazer tudo por minha conta. A gente leu Racine, Molière, você viu que ele pega também todas o conteúdo, a imagem, aí ele coloca o quê? Aquilo que Camões chamava de engenho e arte, né? Ele botava o engenho e arte dele, Camões fez a mesma coisa, então não há plágio, não há roubo, nada disso. Quem fala isso é pura ignorância, né? Exato. Vamos para o próximo. Indo na mesma pegada, mais um título longo, contemplando nas cruzes do mundo desde o seu retiro, lhe atira com seu apage, como quem a nado escapou da tormenta. Neste mundo é mais rico o que mais rapa. Quem mais limpo se faz, tem mais carepa. Com sua língua ao nobre o vil decepa. O velhaco maior sempre tem capa. Mostra o patife da nobreza o mapa. Quem tem mão de agarrar, ligeiro trepa. Quem menos falar pode, mais increpa. Quem dinheiro tiver, pode ser papa. A flor baixa se inculca por tulipa. Bengala hoje na mão, ontem garlopa. Mais isento se mostra o que mais chupa. Para a tropa do trapo, vaso a tripa. Mas não digo porque a musa topa. Em apa, epa, ipa, opa, upa. Tá vendo? O próprio recurso da rima forçada, porque aí é a rima forçada, né? Rapa, carepa. Carepa é caspa, né? Caspa, sujeira, no caso. E alguns versos, na verdade, são, como ele diz, né? Quando no último terceiro, né? Para a tropa do trapo, vaso a tripa, ou seja, tô cagando e andando. Literalmente é isso, tô cagando e andando. Exatamente. Então, assim, increpa, por exemplo, não é palavra descunhando na segunda estrofe, né? Quem menos falar pode, mais increpa, ou seja, o sujeito não pode falar nada e está ficando lá falando um monte de besteira, dando opinião, né? Hoje seria opinião, né? O Garlopa... hoje isso. Diga. Garlopa, eu ia perguntar exatamente isso. Garlopa é o instrumento de carpintaria. Porque assim, bengala hoje na mão, ontem garlopa. Ele está sempre atacando aí os falsos nobres, né? Por isso que ele diz na segunda estrofe, no primeiro verso, mostra o patife da nobreza o mapa. O cara quer provar que ele tem genealogia nessas maluquices todas, né? Exatamente. E aí eu achei um aqui numa biografia, até para tipo um apêndice desse, ou um é apêndice do outro, não sei. A nossa Sé, a Sé é a igreja matriz, digamos assim, né? Ali a Sé de Salvador. A nossa Sé da Bahia, com ser um mapa de festas, é um bom presépio de bestas. Se não for estrebaria, várias bestas cada dia, vejo que o sino congrega. Caveira, mula galega,
Deão burrinha bastarda, Pereira Rocim de Albarda, que tudo da sé carrega. Provavelmente alguns ladrões de igreja, algumas das esmolas. Com certeza. E tem um detalhe, tem uma anedota a respeito desse poema, não sei até que ponto é verdadeira, mas enfim, na Bahia virou troça, é quase uma biografia certa, né? Então, dizem que um certo cônego, estou lendo aqui a biografia do, oh meu Deus do céu, me fugiu aqui, uma edição de 1882 da Imprensa Nacional. Parece, abre aspas, parece que um certo cônego que não ia incluído nesta 10ª, onde o seu nome se não mostrava, e prontamente lhe veio agradecer com palavras humildes. No que o poeta respondeu: não, senhor padre, o senhor está lá nas bestas. Fecha aspas. Aí é difícil manter os cargos, né? Aí é difícil. Aí é complicado. Agora, pessoal, eu vou pular para a parte amorosa lírica, né? Eu pensei de cada, digamos assim, vertente dele, um poema para não ficar só Aí a gente falou que é uma parte mais conhecida, né? A satírica e a fecenina. A fecenina é geralmente ligada às questões sexuais, né? E a satírica aos costumes morais e tal. Então esse aqui é um poema típico do barroco. Aqueles jogos linguísticos e tudo mais, né? Então, admirável expressão de amor mandando-se-lhe perguntar como passava, né? Ele falando para a mulher. E aí ele diz: aquele não sei que Inês te assiste, no gentil corpo e na graciosa face, gentil aqui é delicado, né? Não sei de onde te nasce ou não te nasce, não sei onde consiste ou não consiste. Não sei o quando ou como arder me viste, porque fênix de amor me eternizasse. Não sei como renasce ou não renasce, não sei como persiste ou não persiste. Não sei como me vai ou como ando, não sei o que me dói ou por que parte, não sei se vou vivendo ou acabando. Como logo meu mal hei de contar-te, se de quando a minha alma está penando, eu mesmo que o padeço não sei parte. Não sei parte assim, não sei onde ele desconhece esse mal, né? Veja que Fênix é a ave lá que significa a eternidade, ela se queima em cinza e renasce, né? Então veja que tem esses jogos todinhos. Tudo isso aí é da época da poesia barroca. Você encontra isso assim de forma excessiva até nos poemas de Gôngora. É tanto que o adjetivo ficou gongórico, né? Ou seja, é muito cheio de salamaleques e tal, né? Agora sim, segundo o professor João Hansen, né, se não me falha a memória, tem aquela dificuldade assim, em saber se o barroco é uma questão assim, de período temporal ou se é um costume da arte do Brasil, que durou vários, até além do barroco na Europa. Assim, às vezes o barroco, né, ele identificou isso até em obras de 1880, em escultura, né, não só. Né, e se a gente olhar também os tetos das igrejas aqui no Brasil, até hoje tem o teto da igreja onde da minha paróquia mesmo, você vê muito. Tem traços, né? De barroco. Muito, muito. E foi feito há 60 anos. Né? Assim, então Eu acho assim, que na questão, no quesito de algumas igrejas, né, a gente vê às vezes Salvador, estou em Salvador que não falta é igreja barroca e dessa época toda. Claro que você vai percebendo essas diferenças todas, mas eu acho que em muitos casos, não em todos, mas em muitos casos, em alguns casos, na verdade, o artista não era um exímio artista. Tá? Tem momentos que são os melhores, né? Muito bem pagos pela igreja e pela coroa, mas alguns não. Então, você olha e fala assim, caramba, como está mal desenhado? Deus me perdoe, mas está mal desenhado mesmo, né? E é do período. Mas aí acho que é a questão do artífice mesmo, que não dominava tanto. E já outro você pega, por exemplo, Não Estamos Longe Daqui, você conhece,
a igreja Nossa Senhora da Conceição da Praia. É um monumento aquilo, é uma Sim. coisa linda. Está lá na Cidade Baixa. Salvador tem dois patamares de cidade, na Cidade Baixa, muito próximo ao mar, e é uma das igrejas mais velhas de Salvador. Aí ela no teto, ela tem a chamada falsa arquitetura. É um desenho que é um negócio assim que é deslumbrante. Ali sim foi um grande artista, acho que é o João Ferreira, esqueci o nome. José Ferreira, esqueci o nome. Então ali você tem, né, bem pago, ele coordenando e teve a equipe dele, assim como você tem outras igrejas que você conhece, mas nem sempre foi o caso, né? Aí artistas, isso. alguém que mais ou menos dominava e ali fez, né? Provavelmente era mais ou menos o que os letristas fazem hoje, assim, uma má comparação. Eles não sabem caligrafia, mas aprendem a fazer a letra de uma determinada forma e vão fazer aquilo para o resto da vida, daquela forma para o resto da vida. Não necessariamente. O João Paulo está dizendo, é aquele negócio que a arte popular é a arte de tempos passados que ninguém mais lembra. Pode ser assim. Né? No design gráfico, a caligrafia é bem... Você vai no supermercado, você vê aquela caligrafia ali nos Isso. legumes, essas coisas. Quem fez não sabe caligrafia. Ele sabe fazer a letra daquela forma. Ele vai fazer daquela forma para o resto da vida dele. Se alguém pedir assim, uma nova forma de fazer, ele vai ter que reaprender essa nova forma e tudo mais. Uma comparação. Eu acho que assim, isso mesmo. É isso mesmo. Tem agora, se você lê um outro que eu tenho aqui, que eu já li esse poema, que eu vou ler aqui, é um poema agora da fase religiosa, e eu escrevi também sobre esse poema. Então eu vou ler o que eu escrevi, né? Mas você é a sua vez agora, eu leio um poema. Não, pode ler você manda, que eu estou só servindo café. Nada, Pode ir. nada disso. Falar em café, agora que falta me fez um café. Essa fase religiosa, né, dele, digamos assim, tem algumas pérolas. Tem, impressionante. E tem um que aliás, vários me impressionaram, né, foi até meio difícil separar assim, o que eu, né, queria ler. Assim. Espero que eu não leia o que você já queria ler, mas enfim. Tranquilo, pode ler. Eu gostei muito de um chamado A Inconstância dos Bens do Mundo. Eu estou lendo aqui eu estou lendo aqui de uma coletânea só dessa parte mais religiosa dele. Aí diz assim: nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena assim se fia. Mas no sol e na lua falte a firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Isso é um clássico. Tá vendo uma obra-prima. Está vendo o jogo desses contrastes, essas antíteses o tempo todo? Isso é da poesia como um todo, mas é bem frequente no barroco. O barroco é que joga de forma excessiva com isso. Então, assim, esse refinamento na construção linguística não é de hoje, né? Não é de hoje. Os caras têm que fazer outra coisa, né? Porque barroco, o arcadismo, menos um pouco. Mas os clássicos, de modo geral, trabalharam de forma muito refinada a linguagem, né? Agora, diga, Pécio, diga. Indo um pouquinho além da forma, né? Essa questão a firmeza somente na inconstância, é uma imagem maravilhosa. E é a única certeza que nós temos, né? É que a gente está numa época de muito conforto e acha que tudo está garantido para a gente, quando é exatamente o oposto.
né? Um mosquitinho pode te dar uma doença, uma malária, uma dengue, uma febre amarela, e pronto, seu mundo acaba por ali, assim, né? Já começa a acabar por ali. E beleza, riqueza, tudo isso a gente acha que vai durar para sempre, né? E vai ser bonito para sempre, ou vai ser aquele dinheiro que você tem, você vai ter daqui a 20 anos, ou daqui uma semana. Não vai, né? Inclusive ele, por exemplo, nessa época, muito provavelmente estava na miséria. Né? Ele, né, digamos, a língua ferina, infelizmente, cobrou o preço, né? Ele passou os últimos, acho que a última década dele foi bem difícil. Bem difícil, bem complicado. E é esse poema do último momento, segundo consta, que foi achado, esse poema que eu vou ler, foi achado junto com o corpo. É considerado o último soneto. Eu não sei se é verdade, mas, né? Mas o título é uma boa história. É uma história ótima, né? A Cristo Senhor nosso crucificado, estando poeta na última hora da sua vida, né? Veja que não tem tanto salamaleque verbal aqui, né? Meu Deus, que estás pendente em um madeiro, em cuja lei protesto de viver, em cuja santa lei hei de morrer, animoso, constante, firme e inteiro, neste lance por ser o derradeiro, pois vejo a minha vida anoitecer. Meu Jesus, a hora de se ver a brandura de um pai manso cordeiro. Muito grande é vosso amor e meu delito, porém pode ter fim todo o pecar, e não vosso amor, que é infinito. Esta razão me obriga a confiar que, por mais que pequei neste conflito, espero em vosso amor de me salvar. Então é um ato de contrição, né? Eu vou ler então o que eu escrevi, que é um pequeno ensaio, é curtinho também. Então, segundo Massot, Moisés, o barroco é um movimento literário de contorno flutuante, é aquilo que você falou antes, né? Do João Hansen, mas que podem ser apontadas algumas características gerais. Possuir um caráter contraditório no esforço de reduzir essas polaridades a uma unidade, assim, numa infindável tensão dialética. Esse soneto que você leu, você vê que fica exatamente assim, né? O crítico paulista também aponta o seguinte, literalmente ele: o jogo do claro escuro, da luz e sombra, da assimetria, o contraste, a mudança de pormenores, o retorcido da sintaxe, as inversões desconcertantes e cerebrinas, o rebuscamento das metáforas, a euforia dos sentidos. Isso tudo a gente vê no barroco, né? Aí, voltando ao meu texto, conhecido mais popularmente como Boca de Brás ou Boca do Inferno, os seus poemas pesseninos e satíricos, Gregório de Matos escreveu também, com maestria, poemas devotos e religiosos, como é o caso do soneto acima, que acabamos de ler. Cadê aqui? Ó? Ele é considerado a primeira grande figura da poesia brasileira. A crítica especializada aponta influências de Quevedo, né? Em certa medida, na vida dos dois poetas há alguns pontos de contato. Vida cheia de aventuras na política, na vida social, etc. E a violência verbal na poesia satírica e fessenina. Eu recomendo muito Quevedo, porque é realmente um imenso poeta. Agora, falando do soneto. O soneto pode ser lido como um exame de consciência feito no final da vida do poeta. Consta que, numa folha de papel, foi encontrado o soneto acima escrito numa letra trêmula, ao lado da cama onde ele morreu. Também consta que recebeu a extrema unção. Aí eu vou falar agora só do poema. O eu lírico toma a decisão, protesto, né? Desígnio ou resolução inabalável, de morrer aceitando a lei divina de nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma gradação no último verso da primeira estrofe, animoso, constante, firme inteiro, né? Um passo a passo aí. Ou seja, com coragem, continuamente, resoluto e de alma completa na entrega a Deus. No início da segunda estrofe temos lance, que traz algumas acepções interessantes. É um fato, e no caso o último, pois a vida do autor está anoitecendo, morrendo, né? Mas lance é também um risco, um perigo. Não há mais lugar para sátiras, para brincar com as palavras. Tudo agora é decisivo. O seu ciclo temporal está no fim. E é por isso que nos versos seguintes ele implora a misericórdia divina.
É, meu Jesus, a hora de se ver a brandura de um pai manso cordeiro. O sujeito lírico sabe, e sabe na própria carne, que somente Deus tem o poder para perdoar sua vida pecaminosa. E é isso que fica patente no primeiro terceto. Muito grande é vosso amor e meu delito. Quer dizer, o delito também dele é grande. Porém, pode ter fim em todo pecar, e não o vosso amor, que é infinito. Ele contrasta a enormidade do amor divino e o seu pecado. Mas aquele não tem fim, e apenas o infinito pode abarcar o finito. O sujeito lírico se arrepende e tem a esperança de receber a absolvição de Deus. É esta a causa de sua confiança que fecha o soneto. Esta razão me obriga a confiar que, por mais que pequei neste conflito, espero em vosso amor de me salvar. A alma do poeta é um campo de batalha, mas deseja e parece desejar ardentemente que o amor divino faça sua intervenção. Tem mais texto, mas eu já falei demais, né? Não, está publicado esse ensaio em algum lugar? Eu acho que eu cheguei a mandar para, não, acho que não publicou não. O oratório virtual está de portas abertas. Vou mandar para o oratório. Pronto. É mesmo. Eu tenho um monte de pequenos ensaios assim, bem lembrado, eu vou mandar então. Esqueci disso, na verdade. Mas é porque quando a pessoa é prolífica, acaba esquecendo. Assim, é o Dínamo de Salvador, temos o Dínamo de Curitiba, que é o Wagner Schadek, e temos o Dínamo de Salvador. Não, porque eu tô ficando velho, aí você escreve muito. Já tem muita coisa escrita, entendeu? Porque é velho, vai ficando velho. Eu acho que dá tempo para mais um dessa fase religiosa, em que eu gostei sim, com certeza. muito, que me impressionou muito. Eu, por coincidência, eu li antes da missa. Né? Fui na missa do meio-dia hoje, e aí o poema ficou na minha cabeça. A Jesus Cristo, eu acho que você vai reconhecer esse poema. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vos irar tanto pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu como animal, como afirmais na sacra história, eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. É lindo, né? É lindo. Isso é muito bonito. Você veja, por exemplo, é um poema aí do século XVIII, né? Falando um pouquinho da forma. Do século XVIII, não, século XVII. Então, rimas com ado e ido, um poeta fazer isso hoje, ele tem que ser muito bom para não ficar idiota, sabe? Uhum. Uma outra coisa é a palavra, acho que você tem aí, na nota de rodapé, né? Do segundo verso, da vossa alta clemência me despido, me despeço, né? É de despedir, né? Ou seja, ele conta com a alta clemência de Deus, né? Sim. Até porque deve ter, obviamente, refletido sobre a vida, né? Sobre a vida. E, assim, é aquela coisa, não é legal, né? Você retratar as pessoas como ele retratava. E a gente tem que levar em conta que, embora Salvador já devesse ter seus 150 mil habitantes, talvez, aí por aí, né? Ainda era uma cidade, a elite era muito pequena, então eles se encontravam todos os dias, né? Então, assim, eles soltavam um poema à noite e de manhã ia comprar pão na padaria e o retratado estava lá na fila. Obviamente, uma imagem modernizada da coisa, mas era mais ou menos isso. Né? Você entrava no restaurante e estava lá o retratado do Gregório de Matos. Conta-se, né, Conta-se que eles tinham esses encontros, né? Os literatos da época,
e na casa de alguns e tal. Aí na mesa, um dos primeiros, talvez o primeiro historiador da história do Brasil, que é o Sebastião da Rocha Pita, que está enterrado aqui em Salvador, o Sebastião da Rocha Pita, todo respeitoso, o Gregório de Matos, e perguntou assim, Gregório, chamava-se poesia de rima, né? Gregório, faz uma rima para mim. Você sabe dessa história ou não? Não. Gregório, faz uma rima para mim. Aí, Gregório, capim. Chamou o cara de burro. Bem. Né? Então, assim, o cara não era muito certo da cabeça, né? Agora, de novo, não dá para saber até que ponto é exagero ou não. Um dos biógrafos, que realmente me fugiu o nome, que eu procurei aqui e não achei, eu apaguei na minha cola, que eu tenho uma cola aqui na frente, eu apaguei da cola, já vou tirar 0 na prova, mas enfim. O padre Antônio Vieira falava muito bem do Gregório de Matos, elogiava constantemente o Gregório de Matos, e aí, não sei se há um exagero, ele, segundo esse biógrafo, chegou a dizer que o Gregório de Matos faz muito mais um serviço à igreja do que muitos párocos da época. Os poemas de Fecelinos, né, que tocam os temas sexuais, são muito brabos. Até para hoje é brabo. Sim, sim. Por muito menos, os juízes estão prendendo hoje em dia. São muito bravos, né? Mas veja que esse poema que você leu, por exemplo, a linguagem é simples. Não é uma linguagem difícil, sim, né? Tem todos os jogos verbais. Uma outra palavra, que as palavras também, elas mudam, vão mudando de acepção ao longo dos séculos, né? Então, hoje, por exemplo, daqui a 400 anos, quando for ler o que está se escrito hoje, vamos precisar de nota de rodapé também, né? E com muita certeza. Sim, né? Sim. E o interessante é que, principalmente esses devotos, né, esses poemas, isso aqui um devoto vai pegar daqui a 500 anos, assim, vai se encontrar tranquilamente, vai se encontrar nas palavras, assim, até porque o nosso tempo tem essa coisa de falar ideias velhas, ideias novas, né? E para nossa grande sorte, Jesus é uma ideia eterna. Né? Exatamente. Exatamente. Não é questão de ser velho ou novo, né? Jesus é eterno. Na última estrofe... Desculpa, peço, fala. Não, por favor, pode. Na última estrofe isso fica bem claro, né? Ele diz, a ideia é realmente eterna e ele diminui-se para que Deus apareça, né? Então, eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a, né? E não queirais, pastor divino, veja que ele se entrega inteiro, perder na vossa ovelha a vossa glória, né? Então, assim, não é dizer assim, eu tenho que ser salvo porque eu sou alguma coisa, não. É porque Deus é maior que todos, né? Deus é realmente a verdadeira misericórdia e só Ele pode salvar. Sim, né? sim. E assim, ele deixando esses poemas religiosos aí, é bem capaz de ele ter a advogada nossa advogada, que é Nossa Senhora, diminuiu um pouco o trabalho dela. De minha parte, diminuiu um pouco o trabalho da advogada, né, quando ele morreu, né, porque são poemas belíssimos. Já que estamos no oratório virtual, assim, leiam sem medo os poemas religiosos do Gregório de Matos, que são absolutamente bonitos, são assim de uma beleza. Eu imagino, você imagina, por exemplo, ele ajoelhado numa igreja, e isso aqui é quase uma oração. Né? Tem é impressionante, é simples e diz coisas novas no sentido poético, Exato. mas eternas no sentido teológico, que é o Cristo, né? Mas é aquilo que nós conversamos de vez em quando, assim, né? Jesus é uma ideia que se renova a cada dia, né? Assim, e esse renovar é justamente para ver se as bobagens que nós fizemos ontem,
Hoje a gente dá uma melhorada, né? Vamos tentar dar uma melhorada. E no caso desse período, né, religioso do Gregório, é uma felicidade assim, que ele tenha usado esse poder de observação para a vida dele mesmo, assim, né, e ter conseguido colocar tudo em palavras, em poemas. É uma felicidade para a gente, né, que pode ler isso hoje. É verdade. Né? É verdade. Porque ele tinha um foi um período. Diga. Foi um período iluminado que ainda tivemos os sermões do Vieira sendo produzidos junto com essas maravilhas. Então, assim, por muito, dá para ser, daqui, talvez, a historiografia da literatura, daqui a pouco consiga ver nisso um mito fundador, né? Algo fundador de uma literatura, né, do país. Consigam colocar isso, né, de uma forma que faça as pessoas virem como um mito, algo fundador, né, um período fundador de literatura. Quem sabe? Tem tudo a ver. Porque assim, veja que o próprio Fernando Pessoa considerava o padre Antônio Vieira como como é que ele usava um título nobiliárquico. Mas seria assim, seria um rei um barão, tipo assim, sabe, da prosa em língua portuguesa. Esquecia o título. Sim. Se alguém quiser dominar a língua portuguesa, pode ler Vieira tranquilamente, assim que sai afiadíssimo. Você saindo da Praça da Sé, Praça da Sé? Não. Você sair do Pelourinho e indo em direção à Praça da Sé, você tem uma que hoje a casa, uma casa de saúde, mas é a igreja também, né? Acho que é Casa de Misericórdia. Casa de Misericórdia, fica à direita de quem está saindo. Ali ele fez muitos sermões. O próprio Antônio Vieira. Eu passo às vezes na frente e falo assim, meu Deus, Vieira já esteve aqui e dizendo os sermões dele. É claro que depois ele deu tratamento literário, né? Mas com certeza eram grandes sermões, inflamados e belíssimos, né? E também foi aqui no Terreiro de Jesus, né, onde tem outras igrejas, que aconteceu o famoso estalo vieiriano, né? Que até os 12, 13 anos ele era considerado um idiota, um completo burro. E ali, em frente a uma imagem de Nossa Senhora, ele deu estalo, diz que ele deu um estalo e caiu, e ele se torna, a partir dali é uma graça, né? Se torna o verdadeiro escritor. Ele aprofunda mais ainda no estudo e vai ter... As coisas se abrem, a mente dele se abre, né? Tem esperança, então. Aos 50 anos eu bater a cabeça em algum lugar e... É isso. São dois testes. Poeta, eu acho que é isso, né? É isso. Acho que nossa hora está estourando aqui, assim. Para quem está chegando agora, nós falamos do grande poeta Gregório de Matos, um pouquinho da vida, da obra e do tempo. Essa conversa estará disponível no nosso Oratório Virtual TV. Para quem não conhece, temos o nosso site, oratoriovirtual.org, com conteúdo inédito toda semana, ou quando a nossa equipe está disponível, né? Assim, disposta. Minha equipe de vez em quando dá aqui dá uns arroubos de preguiça, mas enfim. Então, não deixe de conhecer o oratoriovirtual.org. No YouTube, o Oratório Virtual TV, sempre tem um conteúdo exclusivo. E aqui no Instagram, né, o perfil do Padre Gilson, todo esse conteúdo também fica disponível, essa conversa estará disponível. E eu acho que é isso, né, poeta? Por hoje... É isso, voltaremos, se Deus permitir, semana que vem. Valeu, peço mais uma vez, brigadão pelo convite. E o pessoal que assistiu até agora, João Paulo, que está aqui assistindo também, que é o que eu sempre digo, porque isso é verdade, eu admiro muito a pintura que ele faz. Eu vou mandar seu livro essa semana agora, viu? Eu fiquei de mandar e não mandei. Ele falou, vai mandar, viu? Pode ficar tranquilo, João. Falou, vai mandar. Então, queridos, muito obrigado pela audiência. João, obrigado
pela companhia sempre. É uma alegria estar aqui no Oratório Virtual sempre. E domingo que vem estaremos aqui. Tenham todos uma semana abençoada. Rezem o terço todos os dias e a gente se vê no próximo domingo. Até lá, poeta. Até mais. Até lá, Até pessoal. mais, peço.